Olá, navegantes! Olá, navegantes! Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo contando um pouquinho da nossa história, com algumas perguntas que a galera fez pra gente lá no Instagram e algumas perguntas que a gente sempre recebe do pessoal, esporadicamente, pessoal curioso, né? Só que eu vou fazer a pergunta também, você vai falar hoje. Sim, Eu respondo, outra você responde, porque senão só eu falo, que nem uma motraca. Vamos lá, A gente tá aqui no Matahari, chegamos do trabalho, tá chovendo, tá um tempão de chuva, ventinho sudoeste. entrada de frente fria, e a gente tá até aqui querendo ver se vai ter goteira no barco, pra ver que a gente precisa cuidar das goteiras. E aí, vamos aproveitar pra fazer esse vídeo então, porque não dá pra trabalhar muito com chuva. E aproveitando que vai ter a movimentação do barco aí, viu, gente? Vai balançar um pouco, porque tá ventando bastante. Não tem estabilizador, não. E o barco começa a velejar na poita. Então, vamos lá, então? Primeira pergunta lá que foi feita, quantos anos tem? Falar não, né? Falar não. Vai responder? Falar a idade. Então eu respondo essa. Eu tenho 39 anos. Vai fazer 40 já. Agora em agosto, dia 3 de agosto, meu aniversário, 40 anos. Vou chegar agora. Eu vou fazer 41. Vou fazer 41. Não, minto. Eu vou fazer 42. Tô com 41, já 40 já. Mas vai fazer 42 no ano que vem, não esse ano. Daí, deixa eu perguntar. Qual a formação que vocês têm pra fazer tantas coisas? Vocês já perguntaram isso pra gente algumas vezes. Quantas faculdades você já fez pra lixar, pra pintar? Não. Isso aí não tem formação, não. Isso aí é a vida, é a faculdade da vida. A gente, na verdade, com a primeira reforma que nós fizemos, né? Do nosso primeiro veleiro, que a gente fez a reforma toda, nós dois. Inclusive, tem um vídeo no canal que mostra um pouquinho, que era o Siroco, que era um Cruze 23. É um dos primeiros vídeos que a gente tentou bastante fazer conteúdo com ele, mas não conseguimos. Na época era muito corrido. E aí a gente não conseguia fazer conteúdo. Mas com a reforma do Siroco, a gente foi descobrindo habilidades também, né? Porque a gente viu, eu consigo fazer tal coisa, eu tenho habilidade para tal coisa e tal. E a gente foi aprimorando, estudando. E desde a reforma do Siroco já se vão aí 6 anos. 6, 7 anos. Começou em 2018. E aí a gente veio aprimorando essas habilidades pra gente conseguir chegar até onde a gente chegou. E tem muita coisa pra melhorar ainda, né? Sempre, né? Sempre, né? A gente sempre tá aprendendo, sempre tá trabalhando muito. Bora pra próxima pergunta? E por que um veleiro? Então, antes nós sentamos um dia para conversar e a gente decidiu fazer alguma coisa da vida. O que você quer fazer da vida? Eu falei, eu queria viajar, eu queria conhecer pessoas, lugares. Aquelas crises existenciais que a gente tem, assim, de meia idade. O que você vai fazer da vida, né? E aí ela falou a mesma coisa. Também gostaria de fazer isso, gostaria também de viajar. Então a gente pensou em sair de motorhome. Fazer aí uma Kombi Home, né? Isso foi logo no começo, quando a gente se conheceu, né? Uma das perguntas aqui também é quanto tempo que a gente tá junto, já fazem 10 anos. E foi logo no comecinho, quando a gente se conheceu, que a gente tava na época com 30 anos e tal, cada um recomeçando a sua vida. E aí a gente começou a traçar algumas coisas, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Só que aí pra gente saber se a gente gostaria de um veleiro e tal, a gente teve que ter o primeiro contato com a vela, né? Não, primeiro a gente pegou o motorhome e começamos a viabilizar para fazer um motorhome, para poder sair, para poder viajar, pesquisando, não sei o quê. Né? E no meio dessa pesquisa entrou o veleiro. Então, assim, aí nós fomos viabilizar o veleiro, ficaria melhor do que um motorhome. Isso levou um tempo pra gente descobrir isso também, levou, né? Não foi nada. Que na verdade... Todo projeto não leva 5 minutos, né? Pra você comprar um motorhome, pra você comprar um veleiro, vamos dizer assim, você consegue... Óbvio, depende de tamanho, depende de um monte de coisa. Sim, tudo. Mas você consegue investir um valor, show. Mas e pra você se manter nessa vida, né?
E para você se manter nesse caminho, a gente viu que o motorhome, o custo de uma viagem, né, incluindo combustível, pedágio e tal, transportes para outros Pneu, países, óleo. porque imagina para você mandar um motorhome para um outro país, né? A gente viu que o custo era muito alto. E aí a gente começou a ver que havia possibilidade de fazer isso com barco, com veleiro, e a autonomia que o veleiro tem é, tipo, o vento, né? A gente vai no vento, então assim... E aí nós decidimos então fazer uma aula de vela para ver se a gente ia gostar ou não também, né? E a gente começou a fazer uma aula de vela, acho que na terceira aula a gente acabou comprando o siroco já. Né? Essa é uma pergunta que o pessoal fez também. Quanto tempo vocês velejam? Já tem uns quase 10 anos, praticamente, que a gente veleja, que a gente começou a velejar. E aí a gente aprendeu em monotipo primeiro, lá em Caraguatatuba, onde a gente morava. Lá tem uma baía gigante, né? Com pouca ondulação e com bastante vento. Muito legal para velejar de monotipo. Então a gente aprendeu a velejar de monotipo primeiro num Day Sailor. Aí a gente viu que era uma coisa que a gente curtia, que a gente gostou. E aí a gente logo depois já comprou o siroco. Que era um cruze de 23, já era meio que uma casinha. Aí ficamos velejando nele 1 ano, né? Ficamos 1 ano aprendendo a velejar. Aí a gente tirou nossas primeiras habilitações, tiramos a raiz e começamos a aprender a velejar. A gente vinha aqui pra Ubatuba, saía aqui nessa baía do Flamengo aqui e ficava dando bordo. Não saía daqui. Depois a gente começou a ir um pouquinho mais. Mas também com esse barco a gente não chegou a sair do estado de São Paulo, nada disso. A gente ficou por aqui só navegando. E aí a gente tirou ele da água para o processo de reforma que a gente resolveu fazer nós mesmos. Tudo. Processo de reforma. Fizemos uma reforma dele inteira, inclusive no canal mesmo tem um vídeo sobre isso. Nós ficamos mais de 1 ano e meio, 2 anos reformando ele. E depois que nós reformamos ele, nós trouxemos ele para Ubatuba novamente e acabamos morando nele, né, meu amor? Moramos e aí, loucura, né? Foi bem, assim, difícil, porque eram 23 pés e a gente tem a nossa cachorrinha, a nossa Golden, a Rinca, que veio também morar junto, e a nossa Calopsita também, que veio morar junto. E ficou todo mundo naquele veleiro, que é um veleiro pequeno. Com 23 pés morando, nossa. E que elas se adaptaram super bem, ficaram super bem, só que a gente pegou um período muito longo de chuvas aqui no Saco da Ribeira, que é um lugar que tem uma tendência a ter uma chuva, né, exagerada. E aí a gente ficou traumatizado com a chuva. Eu, né? Eu fiquei traumatizado com a chuva. É porque ela trabalhava... Ela também estava trabalhando em terra, né? Então, inclusive, isso era uma das coisas que estava já atrapalhando a gente, porque ela estava tendo que ir para a terra todos os dias. Imagina, chovendo, frio, e ela indo para a terra e voltando, né? Então, também foi uma das coisas que fez a gente dar uma pausa, né? Desde que a gente resolveu decidiu ter essa vida a bordo, querer navegar e tal, pelos mares em um veleiro, né? A gente sempre se questionou como a gente viveria no mar. E tem muita gente que vive de passeio, que vive de charter e tal. A gente no primeiro momento não pensou em trabalhar com isso. E ainda trabalhando em terra e tal. E a gente de repente começou a ver que a gente tinha que ter uma necessidade de trazer o nosso trabalho para o mar. Porque é muito difícil você ter um trabalho em terra e morar a bordo. É uma logística que eu sinceramente, nós passamos por isso, eu passei de ter que todos os dias trabalhar em terra, e foi muito difícil, e ainda mais morando na Poita ou no Ferro. Se você tá numa marina, de repente, legal, é bacana. Que aí tá num pier, né? Você tem a eletricidade ali, você pode tomar um banho quente, né? E no 23 a gente tinha que tomar banho no cockpit. A gente tomava banho no cockpit, porque não tinha banheiro para tomar banho dentro do barco. Isso era uma outra questão. Enfim, foi uma experiência, um aprendizado bom, legal. Muito bom. Conseguiu ver o que a gente realmente precisa e o que a gente realmente não precisava num barco. E entendemos que nós gostamos mesmo. Mas voltando à questão do trabalho, a gente viu essa necessidade de
de trazer os nossos trabalhos pro mar, porque ia ser muito difícil manter essa realidade. Enquanto não conseguiríamos fazer isso, decidimos vender o barco. Né? Decidimos vender o barco, aproveitamos aí uma alta, né, do uma mercado. demanda que teve de procura, né, de barcos por conta da pandemia e tal, e a gente resolveu vender o barco e voltar pra terra, enfim, né? Aí voltar a trabalhar, tal, aquela chatice toda, sem barco. Aí você E trabalha. aí, Aí, ponto, aí aí a acabou a pergunta: história com você o trabalhava vender com o quê? Eu trabalhava pensando em veleiro. Vocês moram a bordo hoje? É uma pergunta aqui, né? Então, a gente tá aí num processo de reforma, né? Assim, é que nem agora, se vocês observarem pelos vídeos, tá como temporada 1, né? Então a temporada 1 é exatamente isso: é a compra do barco, a reforma do barco, para a gente poder morar dentro do barco, para a gente poder realmente pôr a nossa vida inteirinha dentro do barco, sem a gente precisar ir para a terra em nenhum momento, né? Então essa é a temporada nossa, que nós estamos hoje. Então é arrumar o barco, deixar ele Não, no reformar ele momento inteiro. a gente tem que ir pra terra. No momento a gente vai pra terra. Então, mas a gente é nessa temporada exatamente para Não, isso. então, sim, mas eu para tô falando, você falou, não ter que ir pra terra em nenhum momento. Em um momento a gente tem que ir pra terra. Não, eu tô falando de morar a bordo. Então agora eu moro a bordo. Então, na verdade, a gente nem se quisesse dava pra ficar aqui direto agora. Primeiro porque o barco não tá em condições de receber a Rinca, que vem morar junto com a gente aqui. E, gente, ela adora, viu? Pra quem tem preocupação, aí, mas você trazer um cachorro a bordo. Primeiro que é uma Golden que adora água, adora mar, adora nadar. E pra ela tudo tá bom quando tá perto da gente. E isso é uma coisa que nos incomoda, da gente ter que dividir um pouco nossa vida ainda de mar e terra, porque por conta dela somente. Porque o barco não tá em condições de receber ela ainda. A gente tem que fazer as coisas, porque não tem como ficar lixando fibra com o cachorro junto, coitadinha, né? Não tem condições, né? E outra, não tem uma coberturazinha, então se já vai bater sol, ela vai ficar no sol. Não Exatamente. vai, então... A gente tem a preocupação de fazer, né? Toda a parte de cobertura. De cobertura pra ter sombra e tal, né? Sim. E da chuva também, né? Se bem que tem que ter capa de chuva, porque... A pergunta aqui, perguntar se a gente tem filhos. O Felipe tem um filho. Eu tenho o Hugo. Filhão, beijão. E que acompanha a gente. E não mora aqui, não mora com a gente, mora Ele mora com a mãe, em outra cidade. E aí a gente tem a Rinca e a Fly, que também são nossas filhas pet. Filhos pet. Mas eu não tenho filhos humanos. Qual é a próxima pergunta? Com que vocês trabalham? Bom, vamos lá. Nós trabalhamos então com laminação, restauração de madeira, vedação. Na verdade, a realidade é o seguinte: como a gente aprendeu a fazer um pouco marinheiro. de tudo, a gente aprendeu a fazer um pouco de tudo, né? E aí a gente precisa sobreviver no mar. A verdade é essa. A gente precisa sobreviver no mar. E a forma que a gente encontrou é fazer aquilo que a gente aprendeu a fazer. Isso. Então, assim, toda essa parte que o Felipe falou, a gente trabalha com o que a gente tem conhecimento, a gente trabalha, o que a gente tem condições de fazer, a gente faz. Algumas coisas a gente vai aprendendo, algumas pessoas falam, eu preciso fazer tal coisa, amigos velejadores, eu preciso fazer tal coisa, e aí, vamos tentar? Vamos tentar, e a gente acaba aprendendo o processo no meio do caminho. Sim. Temos clientes, parceiros e amigos que fazem esse bem bolado com a gente, e a gente vai, ganhando muito conhecimento, muito mesmo. Não só pro trabalho, mas para nós, porque a gente tem o nosso barco e a gente vai, né, encontrando caminhos aí para resolver os problemas. E a gente decidiu realmente largar o nosso trabalho em terra para se dedicar ao trabalho náutico. Qual que é a próxima pergunta? Como é a rotina de trabalho no mar? Perrengue! Não é fácil não, mas também não é difícil. Não é difícil, é muito difícil. Você tem que estar disposto.
a fazer. É que a gente Entendi. gosta. As É. pessoas falam assim, nossa, mas como você Ah. consegue? A gente vai fazer uma vedação, por exemplo, que a gente trabalha com vedação. Ah, é verdade. A pessoa fala, Ai, "Ih, como aquele vocês sol. aguentam ficar no sol? Meu, a gente gosta. Nossa, eu A amo gente sol. adora o sol. A gente ama ficar no sol. Fico lá, estatelada no sol, fazendo vedação. Amo. Me chamem pra fazer vedação, que eu adoro. Aí também tem algumas coisas que são chatas. Por exemplo, tudo que é no mar é muito complicado. É. Porque se você esquece uma ferramenta, se você esquece... A gente divide um pouco os nossos trabalhos no estaleiro, do nosso querido amigo, que nos Orteguita! acompanha. E a gente divide os trabalhos no estaleiro dele e no mar. Então, assim, às vezes já aconteceu de eu chegar pra fazer um trabalho no barco, levei todas as coisas, aí esqueci a lixa. Esqueci as lixas, esqueci a lixadeira, esqueci, sei lá. E a gente não consegue ter também muita coisa sobressalente, né? Pra deixar uns equipamentos lá e os equipamentos a gente tem que ir levando. Inclusive também a compra do material, né? Que também não é fácil achar qualquer tipo de material aqui no Saco da Ribeira, né? Então, Nada você acha aqui quase, né? Tudo, então nem não Paraguai, é nem fácil. Ubatuba. É muito difícil. Mas é a muito pior parte é comprar material. Mas é muito gratificante quando você tá fazendo uma vedação lá no sol, aquela coisa. Você para assim 1 minuto e olha pro lado, aparece uma tartaruga, você vê um peixinho. É a coisa mais linda do mundo. Não, é muito bom, é muito bom. Mas, assim, é muito bom você passar férias, viajar, velejar. Trabalhar não é fácil. Os profissionais que trabalham no mar sabem que não é fácil. A gente tá à mercê de ressaca, chuva. do a ressaca tempo. do mar, viu, gente? A gente tá à mercê do tempo, do clima. A gente tá à mercê dos dias da semana, porque que nem aqui onde a gente trabalha tem movimento de embarcação. Então, assim, muita ondulação e tal. Se a gente tá mais próximo do canal, é difícil trabalhar. Então, a gente, é uma coisa que você tem que se organizar muito bem. Sim. Porque você tá trabalhando dentro de um barco. Enfim, é muito legal, a gente gosta, mas é difícil. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil que envolve muita coisa. Mas a gente gosta, eu adoro trabalhar a bordo, eu prefiro 1000 vezes trabalhar no mar do que trabalhar em terra. Ah, sim. Mesmo com relação à náutica. Mas às vezes tem alguns trabalhos que a gente leva pra terra porque facilitam, né? Por exemplo, a gente vai fazer um piso de embarcação. Aí a gente leva, porque a sujeira que é fazer naquele barco é muito grande. Aí a gente acaba levando pra terra. Como comprar um veleiro? Como comprar um veleiro? Comprar um veleiro é fácil. Você vai ter um dinheiro, vai lá e compra. Agora, qual veleiro? Aí já é outro assunto. E posso falar? Às vezes você não precisa ter dinheiro, porque eu vou ser bem sincera. Aqui falar a realidade. Quem me conhece sabe. Eu comprei 4 veleiros na minha vida já. Porque a gente teve um 23 pés. Tivemos um Hobby 3.9. Que é o monotipo. Tivemos um Magnum 422. Um Magnum 422. E tivemos agora uma Matahari. E temos agora uma Matahari. Que é um Sirius 27. Essas são as marcas deles, né? Que a gente tá falando. Nenhuma das vezes eu tinha dinheiro. Mas tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Não tinha. O primeiro veleiro fui lá e emprestei o dinheiro. Fiquei pagando uma vida. O segundo veleiro tava zoado, a gente trocou troco de pneu, que o Felipe trabalhava numa loja de pneu, o cara queria trocar o pneu do carro dele. Foi. Aí a gente trocou do pneu e aí ele parcelou em 10 vezes os no pneus meu contra-cheque. É assim. É assim que a gente consegue as coisas na vida. O Magnum, nossa, o Magnum foi então uma coisa que todos esses veleiros que a gente tá falando também, tudo zoado, né? Tudo zoado, abandonado, a ponto de reforma, né? O primeiro que a gente comprou, a gente nem tinha tanto conhecimento, nem sabia, né? A gente... mas hoje a gente sabe o que o veleiro precisa. Então a gente entra num veleiro, às vezes o veleiro tá feio, mas ele tá feio. Foi o que aconteceu com o nosso Matahari. Porque... Ele é feio porque, assim, tava infelizmente abandonado, entrou água, a madeira apodreceu,
Mas a gente começou A a gente viu o observar, potencial no Isso. barco, vimos que era um barco bom. estruturalmente ele estava muito bom. Um barco que a gente quer, que é morar, que é navegar, quer fazer travessia, um barco bom. A gente ainda não conseguiu velejar com ele. Nós não conhecemos esse barco velejando porque o mastro não tá baixado ainda. Mas a gente ouviu outras pessoas que já tiveram Sirius, conversamos com amigos que tiveram Sirius e que gostavam e que falaram que é um barco muito bom. A gente viu um potencial nele e aí a gente viu que valeria a pena a gente reformar. Investir o nosso tempo. E aí tem uma pergunta nosso aqui din-dinzinho. que o pessoal fez, que é melhor reformar ou construir? Ah, depende, né? Assim, ó, eu vou ser bem sincera, eu não tenho condições, a gente não tem condições de responder essa pergunta, porque tudo varia muito. No nosso caso, para nós construir um barco é fora de cogitação. Sim. Porque qual o tamanho dele, você tem que saber. É muita coisa. Não, e não é isso. Você precisa de um projeto, você precisa de anos-luz para conseguir construir com as suas próprias mãos, que a gente acompanha. Tem um local, né, adequado para você poder construir. Os custos disso, de você construir um barco e sobreviver. Porque, assim, uma coisa que a gente quer muito passar aqui no nosso canal é que, assim, existe um estereótipo de vida náutica, que são as pessoas que têm dinheiro, que têm grana. Ah, você tem um barco, você tem grana, né? E a gente conhece muitos velejadores e somos um desses velejadores que temos o nosso trabalho modesto, vive no perrengue lá de pagar as contas, pagar água e luz, pagar prestação, parcelar no cartão e conseguir ter um barco. Então, assim, o que a gente quer quebrar também um pouco essa questão, tipo, você não precisa ter muito dinheiro para você conseguir ter um barco, só que você tem que priorizar isso na sua vida, que é o que a gente faz. Para nós, a prioridade é o barco. Então, tudo que a gente tem de grana, a gente investe no barco. Eu consigo ter um barco porque eu faço isso. Sim. E aí a gente também entra nessa questão o fato de reformar, né? Porque a gente já comprou um barco mais barato porque ele precisava de uma reforma. E a mão de obra é nossa, então a gente reforma, a gente pode fazer só vai gastar no material, né? Então que a gente consegue... caro, que não é barato também. É porque aí como a gente economiza na mão de obra, então a gente compra um material já melhor, né? Então... E aí, nesse caso específico do nosso Sirius, né? Do Mata-Hari, a gente sabia que ia ser uma reforma bem... Do primeiro veleiro foi também, porque no primeiro veleiro a gente trabalhava durante a semana e reformava o barco aos finais de semana e eventualmente à noite. Então foi por isso que foi uma reforma que durou 2 anos e meio. Só que nós sabíamos também que esse nosso barco também levaria um tempo, só que a gente conseguiu fazer a transição de trabalho para cá, então a gente está conseguindo estar mais aqui. E como esse barco por fora estava muito melhor, né? A gente não teve que fazer. A gente fez o fundo dele e tal. Não precisou fazer tratamento de osmose, né? No caso. O casco dele estava muito bom. Era a parte interna, que é maquiagem. Tipo, gente, de verdade, é maquiagem. Pintura, essas coisas, é maquiagem no barco. A estrutura dele tá muito boa, a estrutura dele tá íntegra, né? O que a gente vai precisar fazer para subir o mastro é o estaiamento, que aí é uma coisa, né, que é importante, tá bom, a gente vai comprar algumas coisas novas e tal, isso tem um custo um pouco mais elevado, que também a gente sabia já. E quando a gente comprou o Mata-Hari, a gente já sabia como seria, já sabia o trabalho que ia dar e mais ou menos os gastos que a gente teria. Então, assim, para quem tem uma vontade de comprar um barco, de ter um barco, e se propõe a essa situação, essas condições, mesmo que você não vá fazer, que você vai pagar uma mão de obra para fazer, mas vai fazer aos poucos e tal, compensa você reformar. Porque construir já demanda muita coisa, né? Eu acho que é legal construir para quem tem... Sim. Para quem tem... Tempo, espaço. E é isso aí. Bom, então é isso. Essas foram algumas perguntas pra gente falar um pouquinho de como está sendo a nossa vida aqui, a nossa rotina.
E a gente vai mostrar bastante da reforma. Então, essa é a primeira temporada, né? Que é mostrar bem essa reforma, toda a parte do que a gente vai fazer no barco, a mudança de cozinha, não sei o que, vai fazer. Então, tudo a gente vai postar também, para deixar o barco íntegro pra gente poder vir morar nele, né? É. Depois vai vir a segunda temporada, que a gente já vai estar navegando. Esse é o nosso planejamento, né? A gente Tudo é planejamento, mas nosso planejamento. não que vá ser 100%, né? É. Muda alguma coisa, mas enfim, hoje a ideia é, né? A gente quer terminar o barco. Assim, terminar não terminar tudo. Porque não tudo existe vai isso, acabar. né? Não existe. O barco é uma obra inacabável. Não vai acabar. Então a gente quer subir mastro. A gente não vai colocar o motor agora. A gente vai colocar um motor de popa nele. E aí a gente vai preparar o que precisa, pirotécnico, pra gente poder navegar a costa. Não. Aí a gente arruma ele e deixa para navegar e trabalhar. Depois disso, vem a segunda temporada que a gente vai deixar ele preparado para subir a costa. E depois a terceira temporada é subir a costa. É isso, não é, menina? Planejamento né? Então acompanha a gente. Então. Deixa o like. A gente vai mostrando compartilha aqui. Com o pessoal. Por enquanto vai ser muita obra mesmo. Muito. Tem muita gente que acha que eu gosto, viu? Tem muita gente que manda pra mim, mas você gosta. Ela dando um perrengue. Obra. Gente, eu prefiro 1000 vezes levantar os panos e sair velejando por aí. Só que em vez de ficar lá sonhando que eu quero ter um veleiro, que eu quero velejar e que eu quero ir pelos mares, eu vou lá, compro um veleiro ruim, fudido, todo, né? Vai ter que colocar o pi, né? O YouTube não gosta de palavrão. Compra um veleiro zoado e aí forma ele, arruma ele pra poder fazer o que a gente quer. Porque senão a gente vai ficar lá na casa do sonho, né? Queria tanto, queria tanto. Pega esse código. Pois gente. Tem que levantar, né? A bunda do sofá e correr atrás do que quer. É o que a gente faz. É isso aí. É o que a gente faz. Então, pessoal, continue com a gente, assista os nossos vídeos, compartilhe, deixe seu like, comenta. Faz um comentário, uma pergunta no comentário, ou, né, sei lá, comenta se está gostando dos vídeos, ou se quer saber de alguma coisa a mais, né? Às vezes até é bom, porque a gente pode fazer um vídeo em cima da sua pergunta ou do seu comentário, né? Porque aqui a gente tem os amigos que já conhecem a náutica, que conhecem veleiro, e quem não conhece também, às vezes, desculpa da gente, às vezes não ficar explicando muitas coisas, né? Porque a gente tem aqui aquela coisa do hábito. Já tá no mundo. Falando, às vezes a gente fala alguma coisa que pra nós é tão normal, né? E às vezes alguma pessoa fala assim, mas o que é? O que ele falou, o que ele quis dizer? Então, tipo, perdoa aí, pessoal. Vocês vão aprendendo também, como é que fala. Valeu, galera. Valeu, navegantes. Um abraço pra vocês. Bons ventos, hein? Bebam água.